Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Devaneios do Café aqui que eu estou tentando chamar a Zara. Então vamos ver se agora funciona. Já reiniciei todo o meu aplicativo do Instagram. Vamos ver se agora vai dar certo aqui. Vamos esperar que sim. Deixa eu ver agora. Vou esperar a Zara entrar, porque a Zara é a nossa convidada. Zara, chegou. E aí, Oi, está me Zara, vendo? você está aqui, mas você também não está aqui. Como que pode, rapaz? Você estou só ouvindo você, não estou te vendo. E agora, mané? Agora eu não sei. Minha câmera não tá aparecendo? Como é que pode? Agora eu não sei. Ai, Maria Jesus. Porque aqui, ela tá aberta, a minha câmera. Agora não sei. Ah, tem esse detalhe. Agora está aberta. Pode Agora estar entrou. aberta. Aí eu tenho que virar, né? É bom, senão a gente não te enxerga. Mas como que eu vou virar agora? Tem um íconezinho de virar a câmera aqui, Sara. Tem, mas não Tem um tá. troca ali, ó. Ah, Tem um aqui, ó. pô. Agora sim. Eita, Moreia. Aí caímos também. Pronto, vamos ver. É que o meu celular é de capinha, então ele tava com a capinha fechada. Tá. Aí Entendeu? você tampou a É, sorte que eu tenho. Bem-vinda, Zara. bem-vinda. Ver se eu consigo ficar. Peraí, deixa eu fechar minha janela, porque senão o vento vai. Pronto, estamos aqui. Pronto. Bem-vinda, Zara. Conseguimos. Eu Consegui. tinha esquecido de avisar. A live só dá para fazer pelo celular. Pois é, então, ontem, quando eu te quis falar com você para a gente ver essa parte off, né? Eu ainda pensei, eu tinha que ter falado sobre isso quando eu desliguei a conversa com você, né? E geralmente eu faço isso, eu vou lá, testo a câmera, não sei o quê, né? Mas pelo computador não rola. A Sabina aconteceu a mesma coisa. É, Ela tentou pelo computador e falou, não, só dá pelo celular. uhum, uhum, sim, O Instagram não aceita. Por isso que não aparecia, você sim, falava várias coisas e não aparecia nada. sim, sim, sim. Aqui o pessoal já está perguntando qual que é o tema da live. Calma aí, pessoal, a gente vai chegar lá. A Zara, nossa convidada, acabou de chegar. Tá certinho aí, Zara? Tá, tá tranquilo. Então, perfeito. Seja bem-vinda. Espero. Obrigada. A gente vai tentar passar um pouquinho do tempo, né, Zara, por causa dessas questões Sim, tecnológicas que aconteceram aí, mas você a que gente manda. consegue conversar bem, né? Então, bom, primeiramente, boa noite, né, Zara? Boa noite, obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra estar aqui conversando contigo, né? A gente se conheceu lá no simpósio do Instituto Jungiano do Rio de Janeiro. E, e cá estamos agora para conversar um pouquinho, né, do seu capítulo, né? Vamos fazer um crossover, né? Do seu Sim, capítulo aqui, deste livro sim. aqui, que reuniu mais de 4 anos e meio aí de estudos com o professor Walter Boechat. E bom, pessoal, hoje o nosso tema falará sobre a ética da alma, né? Ou a alma como uma ética também, podemos pensar também dessa maneira. E hoje, né, trazendo ali até a própria temática do capítulo da Zara, este vai ser um tema que vai ser bastante interessante ali para a gente ver. Então, como uma atitude, né, Zara? A gente até conversou um pouco ontem, antes da gente, né, se programar para a live de hoje, né, mas o que eu achei bastante interessante, um dos seus subcapítulos, né, da alma como uma atitude. A gente vai chegar lá. Antes de tudo, gostaria de apresentar a Zara. Quem é Zara? Zara de Oliveira é graduada em Psicologia pela Universidade Carioca de Petrópolis, especialista em Psicologia Analítica pelo IBMR, membro de data da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica pela International Association of Analytical Psychology, IAAP, pós-graduada em Educação, Ecologia e Teologia pelo Instituto Teológico Franciscano, especialista em Ciência da Religião pela UFJF, mestre em Ciência da Religião pela UFJF também,
Formação internacional em ecopsicologia aplicada pelo Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, o IBE. Doutora em História e Filosofia da Psicologia pela UFJF. Editora assistente e membro do Conselho Editorial Jungiana, revista latino-americana da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Membro da Comissão de Ensino e Supervisora Clínica de Data da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Coordenadora do Núcleo de Atendimento da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Diretora de Publicações e bibliotecária da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, que atualmente também exerce o cargo, professora e supervisora clínica do Instituto Olhos da Alma Sã, coordena grupos de estudos em Jung e o paradigma ecológico, imaginação ativa, fundamentos em psicologia complexa. Atua principalmente nos seguintes temas: psicologia clínica, individuação, natureza e espiritualidade. Só o currículo da Zara já dá um capítulo de um livro, então. Então, esta é a nossa querida Zara de Oliveira, que está aqui conosco. Bem-vinda, Zara. Eu me sinto muito bem-vinda mesmo, assim, me sinto feliz, grata pelo convite. E fiquei pensando assim, poxa vida, não vai ter, né? Assim, que pena, né? Não, mas deu. Estamos Deu. aqui. Sim, estamos Que aqui. bom que deu. Sim. Independente de qualquer coisa, aqui estamos, né, Zara? Aqui estamos, sim. Bom, eu conversei um pouquinho contigo ontem, para a gente ir falando um pouquinho como seria a live. E falei, bom, os devaneios têm a característica de ser um programa que é para deixar vir o conteúdo que nós temos aqui. Claro que nós temos um objetivo, claro que nós vamos conversar aqui com a sua temática sobre o que você escreveu, mas é para você se sentir livre, o mais livre possível, o mais bem à vontade possível, para vir o que vier, para falar sobre o que vier. E bom, Zara... Estou balançando um pouquinho aqui só para poder me organizar, tá? Não, tranquilo, fique sossegado. Enquanto isso, eu vou... inclusive, a Zara, pessoal, ela escreve o capítulo 2 aqui do livro Os Livros Negros de C.G. Jung, A Descoberta da Alma. E o título do capítulo da Zara é Os Livros Negros, Questões Éticas no Confronto com o Inconsciente. E agora, uma coisa que me chama a atenção, inclusive dessa palavra ética, você coloca aqui como questões éticas no confronto, Zara? O que te chama a atenção de falar sobre ética ao falar sobre inconsciente, claro, a partir da perspectiva ali do Jung em relação a como foram as atitudes dele em relação ao inconsciente, mas o que te chamou a questão ética, este ponto de vista ético, enquanto você fica se arrumando aí. E boa noite, Zara. Aí seja bem-vinda a você a falar o que você quiser sobre. Tá. Depois que a gente conversou, que você fez o convite, eu fiquei pensando no tema que você colocou, ética da alma, Uhum. E aí eu fiquei pensando na minha alma, o que a minha alma tem a ver com essa ética e assim me passou um filminho, assim, para mim. E eu me lembrei de uma monografia minha que está na gaveta ainda, de 2006, quando eu fiz a formação no Instituto Jungiano do Rio de Janeiro. E o tema da minha monografia o título foi Ecologia, Individuação e Espiritualidade. Uhum. Uma resposta possível à crise contemporânea. Interessante. Eu fiz, na época, um compilado assim, de saberes sobre ecologia e sobre a crise climática que a gente já vivia na época, A crise, mais do que uma crise climática, Uma crise ética, eu acho até, E o quanto que isso me acompanha, O quanto que isso me está no fundo assim do que eu busco entender, do que eu busco estudar.
Aí você falou agora, né, do deixar vir. Eu estou muito tomada, assim, pelo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. E antes de estar com você, eu estava num grupo do CLAPA de estudos, né? A CLAPA não sei se eu vou lembrar do que significa a sigla, mas não vou me lembrar, mas é um grupo de vários institutos, tanto da sociedade brasileira tanto da sociedade brasileira quanto dos institutos da América Latina. Uhum. E a gente está estudando complexos culturais. E hoje a pessoa que apresentou, ela estava falando de uma situação que acontece na Colômbia, que jovens de periferia são cooptados pelo tráfico e passam a ver os chefes de tráfico como os seus heróis e participam de uma escola para aprender a matar. E eles, curiosamente, criam um vínculo muito forte com uma figura de grande mãe lá da Colômbia, a Virgem dos... Não estou me lembrando agora o nome, mas... e aí a gente estava falando justamente sobre isso, né? Que o que acontece na Colômbia também acontece aqui no Brasil e, curiosamente, acontecendo agora, né? Assim, 160 pessoas que morreram, né? Entre usuários, traficantes, bandidos, né? Vamos dizer assim, né? Pessoas que morreram, né? E uma pessoa estava comentando que ela ouviu um político dizendo assim: é uma pena, né, por esses policiais que morreram, mas pelo menos fez uma limpa, né? Como se as pessoas que morreram ligadas ao tráfico fossem lixo, fossem ratos, né? Usou até a palavra ratos. Mas aí o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Tem a ver porque essas questões éticas da alma, elas são individuais, mas elas refletem diretamente no coletivo, né? Uma das coisas assim que a gente pode destacar várias coisas importantes, várias revelações, né, a partir desse confronto que o Jung teve com o inconsciente dele, que está registrado nos livros negros e que está registrado no livro vermelho. Mas uma das coisas assim, que me chama muito a atenção, que é esse caminho para dentro de si, o quanto que ele reflete no coletivo, né? E a gente está agora no volume 6. E nesse volume o Jung conversando com a alma, ele... Só para contextualizar, né, Zara? O volume 6 fala dos livros negros do Jung, que a gente está estudando com o professor Walter, né? Isso, exatamente. Sim. Exatamente. Esse grupo de pesquisa que a gente está, né? Que foi o que gerou o livro. Que a gente está no 6º. Sim. Vocês também, né? Estão no 6º, né? Estamos juntos. Ah, tá. E uma das percepções que o Jung desenvolve a partir desse confronto com o inconsciente é justamente a importância da consciência diante do inconsciente. É justamente a importância da consciência diante do mundo. A consciência humana, né? Assim, só para contextualizar um pouquinho mais também, né? Assim, sobre os livros negros, como que o Jung começou a escrever os livros negros, né? Ele já tinha um diário que ele anotava os seus sonhos, anotava algumas percepções internas dele, mas em 1912 ele passa por uma profunda crise existencial, né? Nesse momento ele rompe com Freud, que foi uma pessoa importante na carreira dele, na própria vida dele, né?
E a Europa estava passando, estava num momento de pré-guerra, a primeira ou a segunda guerra? Eu 40, acho que era a Primeira Guerra, primeira, que eu acho que era isso. 16. Isso, a primeira guerra, né? Primeira Guerra. 14, né? Sim, que ele E ele, teve, não sei se foi em 14 ou 16 que teve aquela visão no trem, né? Que ele estava indo para Holanda. foi antes, foi em 12, porque ele começa a escrever em 12, né? Sim, verdade, verdade. Foi por época, mas é pré-Primeira Guerra, é verdade. E aí quando ele Isso. sai do trem, aí eles recebem a notícia de que a Primeira Guerra eclodiu. Isso. Assim, para ficar uma coisa simples, né, para as pessoas que são leigas, né, que estão nos ouvindo, imagine um psiquiatra suíço, né, quer dizer, de primeiro mundo, uma pessoa que tinha toda uma vida montada, né, estruturada, tinha sucesso na carreira, ele já era professor universitário, trabalhava em hospitais psiquiátricos, já dava palestras, tinha acabado de escrever a sua tese de doutorado, né? E ele começa a perder o sentido da vida dele, né? Ele começa a perceber que ele não tem um mito pessoal, que ele não tem um sentido vital da sua própria vida. Paralelo a isso, ele começa a ter umas visões e uns sonhos que se repetem, né? E essas visões são visões avassaladoras de corpos jogados, sangue, né? Um mar de sangue, catástrofes. E isso ele tendo essas visões andando de trem, né? Vivendo o dia a dia. Ele não estava fazendo nenhuma viagem interior, né? De nenhuma espécie, né? Nem meditação, nem nada. E, ao mesmo tempo que vem essas imagens, vem também uma voz dizendo para ele que aquilo iria acontecer e que ele não teria como impedir, né? Uhum. Tem Sim. até um momento em que ele está indo para dar uma palestra sobre esquizofrenia e ele reflete, né, pensando, será que eu vou estar falando justamente sobre mim, né? Será que eu estou surtando, né? Uhum. E o interessante é que isso pode fazer, o que eu gostaria, né, na verdade é isso, fazer um paralelo com a gente, com nós agora, no momento em que a gente está vivendo, né? O momento em que a gente está não é muito diferente de uma pré-guerra, né? Haja visto Gaza, haja visto Rio de Janeiro ontem, né? E tantas outras situações, né, que acontecem, né? A própria A nível Índia, civil, a a gente própria está África. vivendo uma guerra, né? A nível civil, sim. Exatamente. E ele tinha toda uma estrutura ali. Ele poderia ficar no mundo dele, né? Poderia, porque o que acontece, né? Às vezes a gente vai pensando e não faz um caminho linear. Ele pensa, né, que ele vai surtar, ele acaba não surtando, né? E qual é o caminho que ele faz? Ao ser acossado, né, ao ser invadido por essas imagens, ele se volta para ele mesmo. Né? Ele se volta para a própria alma, né? Como a gente junguiano usa muito esse termo, né? Ele volta para o próprio interior dele e começa a investigar que imagens são essas, começa a dialogar com essas imagens. Logo em seguida, estoura a guerra. E aí ele diz, né, que secretamente ele chegou a ter um alívio, porque ele pensou, poxa, então eu não estou surtando. E foram imagens premonitórias que eu tive, né? Eu percebi a guerra do lado de fora. Mas nem assim ele para de fazer esse processo, né? Uhum. Tem uma parte que ele coloca lá no livro vermelho, porque para as pessoas que não sabem, né? A maioria que talvez esteja aqui sejam analistas ou psicólogos, mas o Jung escreve esses 6 volumes, que são até aqueles aqui, ó, que vem numa caixinha Ah, dali, lá bonitinha. no fundo, estou vendo. É, é. Ele escreve esses 6 volumes, que são os cadernos de transformação, que ele chama, né? São realmente 6 volumes de cadernos com capa preta, né? E que ele senta todas as noites e começa a escrever.
Ele faz um trabalho de contemplação interior, um trabalho de rebaixamento de consciência, ou seja, ele senta, provavelmente devia fechar os olhos, eu não sei, né? Isso não, nenhum dos relatos que eu já tenha visto falam sobre isso, mas ele se volta para tentar ver o que surge dentro dele, que pensamentos que surgem, que imagens que surgem, né? E a primeira figura que ele entra em contato é com a alma, né? E tem até umas partes bonitas, né? Que ele diz: minha alma, onde estás? Estou aqui. Eu vim e larguei a poeira da estrada, né? Para chegar até aqui, né? Porque todos nós temos essa fagulha interior, esse eu interior, né? Que é o nosso eu íntimo, né? Que a gente tem contato ou não, né? E ele estava buscando esse contato justamente porque ele tinha perdido o sentido da vida dele, né? Com todas as realizações profissionais, né? Ele já era casado, tinha amigos, tinha colegas, né? E depois de um tempo, ele percebe que ele precisava, isso é a minha visão, tá? Assim, a partir das coisas que eu já li. Eu acho eu vejo que o livro vermelho ele fez para publicar um dia. Tanto que ele começa a mostrar para a mulher dele, para alguns colegas e pede opinião, como é que tá, como é que não tá, né? Faz comentários. E num desses, que é o livro vermelho, que é esse daqui, ó. Ah, está aí na horizontal. Está aqui na horizontal, porque ele é um livro grande, porque além dele ter feito esses escritos, né, vamos dizer assim, registrar essa catarse, né, inicial e ao mesmo tempo esse desenvolvimento desse diálogo com essas imagens interiores que surgem, ele depois começa a passar a limpo essas imaginações, esses diálogos, e fazer uma segunda camada, que é o comentário sobre o que ele viu, sobre o que ele dialogou. E num desses comentários, ele fala uma frase que, para mim, ela é, assim, uma chave. Ele diz: eu vi a guerra porque eu tinha guerra dentro de mim. Uhum. O Sonu, naquele livro O Lamento dos Mortos, fala sobre isso claramente com o Hillman, que o Jung se sentia corresponsável pela guerra. Aí imagina você, né? Se a gente transferir para agora. A gente é responsável pelo que está acontecendo no mundo? Sim, Essa é a eu grande, entendo que sim. essa é a grande questão, né? É um ponto bem sensível que você está tocando, né, Zara? Porque aí a gente está fazendo um diálogo com o Jung, que já nem é mais uma pessoa, é uma lembrança, mas de que é alguém que percebeu que as suas questões individuais tocam também diretamente as questões coletivas e vice-versa. Ou seja, a gente é um ser político. A alma está no mundo, né? A anima mundi, se a gente for trazer nesse sentido, né, de Henri Corbin, ela está acontecendo em todas as coisas. E a partir do momento, que eu acho que até trazendo um pouco dessa temática sensível em relação ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, que não é de agora. Se for pegar relatos do Rio de Janeiro como era na década de 60, 50, 70, essa violência que continua acontecendo no Rio de Janeiro é uma violência que continua muito inconsciente. Porque as pessoas, até se você pegar em vários... O próprio comentário que você falou desse político, é uma pessoa que está inconsciente da sua violência, que entende que a maneira de você lidar com a violência é basicamente tratando como lixo e descartar, e não criando consciência sobre ela. Olha a atitude, né? Pensando agora, né, até na questão ética que a gente está falando da alma. Olha a atitude que a gente está falando. Se a violência é algo que interfere, entra na alma, e eu simplesmente a descarto, é o que está acontecendo na nossa sociedade agora. Quanto mais inconsciente nós formos sobre as questões humanas, se elas não se tornam humanas,
elas se tornam cada vez mais perigosas, mais literais. Uhum. Né? Né? Esses comentários, eliminamos o lixo, que acontece de tantas e tantas maneiras, como se agora vai ter paz. Claro que não. Isso está no imaginário, não está apenas nas pessoas. Sim. E a gente não está entendendo isso. Sim. A gente está literalizando uma coisa que está perigosa para todo mundo. Se nós não entrarmos em contato com a nossa raiva, com a nossa violência, esse tipo de coisa vai continuar sendo um sistema. Vai continuar funcionando. Até mesmo para, vamos colocar assim, porque várias pessoas ganham com isso. É uma guerra que interessa a quem, muitas vezes. Então, eu vejo assim que a partir do momento que a gente vai perdendo a consciência de algumas coisas, a gente vai reprimindo essa consciência, a gente não se confronta, né? Esse confronto com o inconsciente, que eu acho que é uma palavra fantástica que você coloca como nome do seu capítulo, não é um confronto bélico no sentido de eu vou brigar com a alma. Mas eu vou tentar instigar o máximo possível para que ela me diga coisas sobre mim que eu não sei. E para isso ela tem que ser muito ela mesma. Eu tenho que estar disponível, aberto a conversar com essa alma. Porque senão eu só vou combatê-la. Eu vou colocar que qualidades que não são sobre mim eu tenho que combater. E olha o que está acontecendo conosco. O Jung não, a partir do momento que ele fala guerra eu vi em mim, ele para de combater várias coisas que ele mesmo tinha e não sabia que tinha. Não sei como você pensa, Zara, mas eu acho que essa provocação é excepcional para agora, porque é atual. Nós não estamos pegando um livro de 1900 e bolinha para ficar ali apreciando ele como se fosse 1900 e bolinha. Tem coisa que ele está dizendo aqui que está acontecendo agora. Que está nos atingindo. Isso me faz lembrar, porque o Jung entra em contato com várias figuras. Tem uma coisa interessante, né? Porque uma parte de nós é só nós, né? Assim como essa digital que eu tenho é a mesma digital que uma árvore tem quando você a corta, né? É única. Sim. Tem uma parte minha que é única, mas tem uma parte minha que é o todo. E o Jung fala isso, né? Que no fundo, psique é natureza. Ponto. Olha a implicação disso. Se psique é natureza, eu sou natureza. E o que acontece à natureza me afeta diretamente. O outro, o bolsonarista, o lulista, o trumpista, o Netanyahu, todos são eu. Porque o mundo e a humanidade é uma só. O universo e o multiverso, né? Ele é multi porque não tem uma verdade só, não é só a minha verdade, mas ao mesmo tempo ele tem um lado que é uni, né? Então, nessas imagens que o Jung começa a entrar em contato, inicialmente ele entra em contato com a alma dele, e aí a alma dele se torna um psicopompo, né? Quer dizer, um mensageiro, alguém que o leva a entrar em contato com outras figuras que são essas figuras coletivas, né? Assim como a gente imagina, né? Se a gente pensar assim, o uno e o múltiplo. O meu pulmão, se você pegar um corte transversal do pulmão e pegar o corte de uma árvore, é igual. A ramificação sim, verdade. É igual. Né? Tanto que se você for pensar assim, a berinjela ela tem o formato de um coração, a uva tem o formato de um coração, né? Maior em cima e vai afunilando embaixo. Para que a uva serve, né? Os psiquiatras, os cardiologistas dizem, né? Que a gente se beneficiaria muito se tomasse um cálice de vinho, né? Ou um cálice de suco de uva, se não quiser beber álcool, todos os dias, né? Porque ele tem o flavonoide, que é bom para o coração, né? A berinjela, ela é roxa, né? E ela auxilia no colesterol. O colesterol é aquela gordura que cria ali no vaso cardíaco, né? No vaso do coração, né? Então, olha como é que isso é interessante, né? Tá tudo ligado, são
espelhos, né? A violência que está acontecendo no Rio, em Gaza e etc., são espelhos desse apartamento nosso, dessa natureza, dessa integralidade, né? E aí, dentre essas imagens que o Jung entra em contato, ele entra em contato inicialmente, como eu disse, com a alma dele, e ela vai levando ele para imagens que são coletivas, né? Para figuras que, vamos dizer assim, têm representações coletivas, mas não é que elas são coletivas como você coloca no teu texto, né? Para facilitar, elas são conhecidas, né? Para facilitar que o indivíduo consiga encontrar uma forma de diálogo, uma ponte, né, de discernimento. Aí, uma dessas De imagens. relacionamento também, né? E aí Exato. que se relaciona. Exato. E uma dessas imagens que ele entra em contato, lá no início do livro 5, enfim, é o Isdubá. E aí o Isdubá, que é uma figura mitológica, né, ligada ao Gilgamesh, que eu conheço pouco dessa mitologia, mas é uma figura mais primitiva, né, em termos de sociedade, né, usa tacape, né, usa os chapéus de chifres, né? É uma figura mais ligada ao mundo natural, ao mundo selvagem, né? Que não tem tantas tecnologias. E aí o Isdubá está vindo do Oriente e pergunta para o Jung, né? Aonde que nasce o Sol? Eu estou querendo ir para onde nasce o Sol. E Jung fala, não, mas não existe mais esse negócio de nasce o Sol. A gente já aprendeu que o globo é redondo e que gira em torno do Sol. Nós já aprendemos que isso é mítico, né? Que isso é só uma imagem, mas vamos dizer assim, a consciência humana já evoluiu. Ah, é mesmo? Evoluiu? Ah, sim, nós já temos trens, temos barco a vapor, nós já temos muitas tecnologias. E à medida que ele vai contando essas tecnologias, vai descrevendo esses progressos, né, da racionalidade humana, o Isdubá vai adoecendo. Né? E aí ele fica ali, e Isdubá é uma figura enorme. Aí no livro vermelho é interessante, se vocês tiverem interesse de conhecer, tem todas essas, grande parte dessas figuras são desenhadas, porque além de passar limpo esse caderno negro, né, esses cadernos primeiros, ele faz todo um trabalho de letras góticas, de iluminuras, e pinta e desenha essas imagens que vêm do inconsciente. Isso é, assim, uma coisa que eu gostaria de poder lembrar depois para falar, né? Isso é um exemplo para a gente, né? Mais tarde a gente pode falar disso, tu me lembra? Pode. Vou tentar. Que tanta coisa vai surgindo na mente, né? Quando a gente começa a falar. Mas aí ele fica pensando como é que ele vai ajudar aquele gigante, né? Porque ele é uma figurinha pequenininha e essa figura é enorme, assim, muito maior do que ele. Aí ele senta numa pedra, ele de novo ligado à pedra, né? Porque tem várias passagens do Jung aonde ele está ligado à pedra, onde ele conversa com a pedra. Ele tem uma ligação muito forte com a natureza, que aparece subliminarmente nas falas dele, né? Assim. Eu tem uma sinto frase, assim. né, de que a psique é matéria, né? Pois é. Psique é matéria. Olhando da questão alquímica, psique está na matéria. Né? Sim, sim, sim. Ela é matéria, ela é imagem, ela é natureza, né? Quantas formas... A pedra fornece uma maneira de se imaginar as coisas, né? Uhum. Ela dá base, né, para se imaginar algumas coisas. Assim como a água dá base para se imaginar outras coisas e tudo mais. Então aí que está a psique também. Só complementando a sua ideia, Zara, que eu achou ótimo. E aí ele pega e fala, né? Então, se ele vamos dizer assim, fruto, né, da minha imaginação, então eu posso reimaginá-lo, eu posso imaginar que ele é pequeno. E aí ele consegue imaginar que ele é pequeno e coloca ele no bolso, e aí o leva para ser curado. Deixa eu só fazer um parênteses importante, inclusive, até no que você escreve, Zara. Ele imagina que ele pode ser pequeno, mas tem uma atitude interessante.
ele pergunta ao Esdubar se ele topa diminuir. Uhum. Ele Uhum. não simplesmente imagina e vai. Ele vai pergunta, Uhum. ou seja, ele cria um diálogo com o Esdubar Uhum. para ver se é Sim, da vontade dele também diminuir, sim. e ele Uhum. topa. E aí ele Sim, topa. E aí é sim, um ponto interessante, que aí tem sim, essa questão da autonomia da imagem. sim, A sim. vontade dela também, não, ela não está sob a minha vontade também. A partir do momento que eu Uhum. pergunto para ela, aí eu vejo se ela corrobora com a minha vontade também. Uhum. Até Uhum. mesmo para ela se curar, até mesmo para ela Uhum. se ver de outra Uhum. maneira. É Uhum. só complementando também um pouquinho, Zá. É isso. Você me fez lembrar com a tua fala por que que eu lembrei do Esdubá. Uhum. O Esdubá tem esse ponto importante da imaginação, né, desse respeito à existência do imaginário, né, à existência do outro, né, desse totalmente outro. E aí esse totalmente outro está dentro ou está fora, né? No caso, o Esdubá é uma figura imaginária, então está dentro, mas o totalmente outro é um bichinho, por exemplo, que passou agora na minha janela ali, que a gatinha está indo querer já brincar com ele. É Então, o tinha um totalmente outro. morceguinho aqui, ó, que deu uma pausa. Pois é, né? Todos os seres merecem o direito à vida, à dignidade, né? O bem viver, né? Ao bien viver, né? É, e justamente o que que adoece o Esdubá? A tecnologia, a unilateralidade da tecnologia. Você estava falando uma coisa importante antes sobre o nosso momento atual, né? Dessa violência, né? Dessa binaridade, né? Homem, mulher, rosa, azul, eu, o outro, né? A esquerda e direita. Eu chamo essa binaridade de divisão irreconhecível. Eu não reconheço que você é um semelhante. Esse Isso. tipo de binarismo é uma oposição aí no caso, né? Cria Uhum. oposição. Aham, aham, sim. É essa cisão, né? E é isso que nos adoece, né? Se a gente for pensar, né, nas culturas matriarcais, tinham guerras, né, e tudo mais, como nas culturas tribais, né? Existem as guerras de território, as guerras de poder, né? Porque é inerente ao ser humano. Mas nós estamos assim, acho que no talo, né? Na ponta da distância da alma, né? E essa alma como natureza, né? Essa ideia do capitalismo, né? Do antropoceno, você até falou de uma coisa da hierarquia, né? Assim, do diálogo, né? De respeitar o outro, né? A consciência racional, positivista, né? E capitalista, algumas pessoas estão falando algumas coisas. Se você puder ver, Aqui tem várias, né? Que eu fui, é, senão a gente. Eu tenho um comentário do Júlio interessante aqui, que acabou de chegar. Muito sim. interessante esse ponto do diálogo com a imagem, trazendo para uma perspectiva física do corpo. O corpo que vê um vírus com atacante, o vírus vê o sistema imunológico com um atacante também. Seja de um lado ou do outro, todo mundo é atacante de alguma maneira, sim. Uhum. Mas aí, É, mas aí que tá, mas a gente foi pensar, os dois organismos, eles estão se intercomunicando, seja por um ataque, seja como for, mas um precisa do outro. isso. Independente do tipo de relação estabelecida, se é uma relação, sei lá, aquelas relações da biologia que eu não vou lembrar agora qual que é, coabitação e tudo mais, mas independente, o que eu acho que a gente pode pensar, até como a psique, como um ecossistema, é que um precisa do outro. Uhum, 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 Um dá base para o outro. E na uhum, psique isso também acontece. A uhum, realidade precisa da sua base imaginal. E uhum, a imaginação sem realidade vira apenas alguma coisa que é levada para o vento, vira só delírio, né? A gente poderia uhum, dizer nesse uhum, sentido. uhum, Mas nesse sentido, o que eu acho interessante é o que, pegando até resgatando uma ideia sua, Zara. Então, como é que algumas pessoas pensam me preocupa. Aí eu uhum. começo a me preocupar, né, que você citou ali lulista, bolsonarista, não sei o quê. Como eles pensam me preocupa. Eu não fico agora a atitude é outra. E inclusive tem que tomar cuidado porque eles estão mostrando uma face, né,
A gente pode entender ali que como esses outros pensam me preocupa, não no sentido de eu tenho que consertá-los, porque aí eu estou dizendo que isso é, digamos assim, inadmissível, que torna aquilo cada vez mais pior. A gente vê que, né, a repressão torna tudo mais pior. Mas que alguma coisa fomenta ali de que tem alguma coisa que está inconsciente naquele pensamento e que está impossibilitado de se relacionar. Se algum aumento de violência e de ódio nesse sentido, e de que isso está indo para o campo do literal, é porque de alguma maneira falhou o diálogo com a alma. Sim. É essa ideia de integralidade, né? Porque como Jung fala, né? Se eu der, ele não usa essas palavras, mas é alguma coisa assim, né? Se eu quiser ser um bom samaritano e auxiliar o próximo com umas moedas, que bom, que legal que eu sou. Mas se eu percebo que aquele mendigo está dentro de mim, ele diz, Raca, antes que o galo cante 3 vezes, aparta-te de mim. Quer dizer, a gente pode olhar o feio, o escroto, né, o fétido, o sombrio no outro. Aí, no máximo, a gente vai ter uma compaixão. No máximo. Porque na grande maioria a gente quer eliminar, como foi feito aí ontem. E está sendo feito, né? A limpeza étnica que está sendo feita em Gaza, né? É o quê? Né? É eu achar que o outro não me serve. Então, o feio, né, aquilo que eu abomino, eu vou eliminar. Só que na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como diz, os deuses viraram doenças. E aí, quando esse vírus ataca esse corpo, ele está querendo mostrar a esse corpo um caminho de cura, mesmo que seja pelo castigo. Né? Porque ninguém quer ser acometido por uma doença, ninguém quer ter um pesadelo. Mas por que acontece o pesadelo? Porque está vindo o sonho. E aí a pessoa não está prestando atenção, ela não. Sonho, né? Uma coisa sem pé sem cabeça. Aí de repente aparece um pesadelo. Porque aí o pesadelo ela fica o dia inteiro ali com aquilo, remoendo. Quiçá ela queira conversar com as imagens desse pesadelo. Né? Assim como na natureza, se você vê uma árvore que tenha erva de passarinho é uma, como se fosse uma trepadeira só de folhas, poucas florzinhas, que acomete às vezes algumas árvores dos grandes centros. O que a natureza está fazendo? A natureza não gasta energia à toa. Isso não sou eu que digo, são os biólogos, são os permacultores, são as pessoas que estudam esse assunto. O que a natureza faz? Ela deixa aquela árvore ser morta, porque a partir daquela morte dela, ela vai gerar material orgânico para alimentar outro ser. A natureza não fica ali fazendo aquele esforço. Tem um livro interessante, que eu gosto muito, que é do Deepak Chopra, 7 Leis Espirituais para uma vida de sucesso. Aí você pensa, um livro de autoajuda, né? Mas é um livro filosófico, assim, muito profundo, de uma profundidade, assim, Ele fala, né, que você pode transformar o seu karma no seu dharma. Que é o que o Jung fala da equação pessoal, né? Que a sua ferida, a sua dor, se tratada, pode virar um caminho de cura para o coletivo, não só para você, mas para o coletivo. E ele fala isso, que a gente, seguindo o caminho da natureza, a gente segue o caminho do menor esforço. A água, quando ela encontra uma pedra, ela não fica lá batendo na pedra, ela contorna a pedra, né? Eu já vi uma aula de uma pessoa chamada Ernest Ghost. Ele é um dos patriarcas da permacultura aqui no Brasil, e ele fala que essa pessoa, ele comprou uma quantidade, é um suíço que veio morar aqui no Brasil, ele comprou uma quantidade enorme de terra que já estava desértica na Bahia, e ele transformou numa nova floresta.
Assim como o Sebastião Salgado, né, fez isso lá com a fazenda da família dele, era fazenda de gado, e que ele conseguiu reflorestar. Só que o Ernest fez isso sem água, só com a poda das copas, das pequenas árvores que tinham e usando alguns materiais da própria natureza que estavam ali. E ele diz assim que quando você planta, você deve plantar uma quantidade de sementes juntas. Tipo, 3 sementes de laranja. Plante 3 sementes. Você quer pegar um pé de laranja? Plante as 3 sementes, porque se elas perceberem, olha a sabedoria da natureza, se elas perceberem que não tem alimento para todas, uma doa seu corpo para que a outra possa sobreviver. Olha, isso é de uma bondade, de uma dadivosidade, né? E justamente o caminho que a gente está é o caminho ao contrário, é o caminho que adoeceu o Isdubá, né? Nesse domínio, né, dessa falsa ideia de domínio da natureza, o que a gente quer? Eu digo a gente, né? Porque a gente faz parte disso. A gente quer dinheiro, poder, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E com isso, quanta gente está sem comer? Porque eu tenho mais farinha. Eu tenho tanta farinha que eu não vou comer nunca. Né? Quantos poucos bilionários, trilionários existem, né? Se eles dessem, sei lá, 10% do seu valor, será que essa chacina, né? Eu colocar assim, chacina, porque eu ouvi dizer numa das reportagens e fala bem para mim, sabe? Porque para mim toda a vida importa. Ponto. Né? E eu até tinha pensado, sabe, hoje, em. As pessoas vão me chamar de maluca, né? De fazer um minuto de silêncio pelas pessoas que morreram, sabe? Pelas famílias, pelas mães desses jovens, pelos pais, pelos irmãos, né? Por essas pessoas que morreram, né? Assim como uma vez teve uma situação, acho que foi aqui no Rio de Janeiro, que uma pessoa um jovem, foi assaltar um carro e o carro tinha uma criança atrás. Aí a mãe tentou tirar a criança e o jovem, bandido, nervoso, arrancou com o carro. No que ele arrancou com o carro, a criança ficou presa pelo cinto de segurança, mas ficou arrastando. Então, imagina, né? E aí as pessoas queriam comer esse garoto vivo. E aí eu chamei um colega, uma pessoa conhecida minha, um amigo à época, falei com ele, vamos lá na penitenciária conversar com esse garoto? Porque, assim, eu fiquei preocupada com o garoto. Vai falar, mas ele não tem alma, ele é um bandido, né? Você está do lado do bandido, como que você pode estar do lado do bandido? Aí você pensa a trajetória dessa pessoa. Claro que tem o livre-arbítrio, tem a escolha. Eu poderia ter feito outra coisa da minha vida. Eu poderia ter sido veterinária, por exemplo, mas resolvi ser psicóloga, né? Claro que a gente tem escolhas. Mas dependendo da circunstância que você vive, o teu campo de escolha é tão pequeno, né? Que eu acho que essa pessoa também merece uma compaixão, ela também merece ser ouvida, assim como as figuras do inconsciente, né? As figuras demoníacas do inconsciente, né? As figuras que nos acossam, os nossos sintomas, né? Às vezes a gente fala assim, dentro de uma visão assim da astrologia, né, como uma visão simbólica, né, do Saturno como aquele que dá limite, como aquele que restringe, né, como ceifador, né? Mas quando o Saturno passa na vida da pessoa, lá nos 27, depois nos 57, 58, né? Ele passa ceifando o quê? O que não presta, o que não serve. Ele tira para trazer uma coisa nova. Então, os sintomas também têm essa função de nos mostrar que nós somos inteiros e não metades.
Nós temos um lado, né? Você até fala no teu capítulo, né? Da conversa, né? Entre a luz e a sombra. O que seria da gente se não houvesse a noite? O que seria das plantas se não houvesse a chuva? Né? Então, tudo faz parte, né? Então, se a gente pensar, voltando ao tema, né? Que as pessoas falam assim, nossa, a gente vai falar de ética da alma e o que a gente está falando aqui? A gente está falando disso, que esse confronto com o inconsciente, né? Essa busca de uma nova ética, né? Que o Neumann até fala, né? É a ética do sim e do não, é do acolher o inimigo dentro de si e do lado de fora. Ah, mas eu vou chamar o bandido para morar na minha casa? Não. Mas talvez se esse bandido não tivesse sido rejeitado, se nós tivéssemos uma sociedade menos consumista, menos produtivista, menos capitalista, né? menos individual. A gente teve agora um congresso em São Paulo e que a Eliane Brum fala uma coisa muito interessante que eu me identifiquei muito com o que ela fala. Que ela diz que quando você olha para uma floresta, você imagina as árvores. Ela estava falando isso numa palestra de psicologia analítica. Que você imagina as árvores, mas você não tem que imaginar as árvores, porque a floresta não é a árvore, a floresta é um sistema. Então, numa árvore, quantos seres moram? Embaixo da terra, quantos seres vivem? Como que é essa comunicação entre as raízes, né? Que agora já é uma coisa que está acessível às pessoas, esse conhecimento, né? Da comunicação entre as árvores. E aí ela diz que a gente precisa reflorestar o nosso pensamento, que a gente precisa mudar a nossa linguagem. Nós não somos só um. Nós somos o coletivo. E se a gente pensar só no um, né? Se a gente pensar, por exemplo, aí eu vou falar uma coisa que não é proselitismo, tá? Eu bebo Coca-Cola de vez em quando. Eu evito de beber. Mas se a gente pensar na quantidade de aquíferos que a Coca-Cola seca para produzir Coca-Cola, eu posso não deixar de beber Coca-Cola, mas eu vou evitar de beber. Então, são escolhas que a gente... repensar, né? Pelo menos isso. Pelo menos repensar, né? São escolhas que a gente vai fazendo a partir dessa consciência de que tudo é um, de que é um mundo só. Se houver uma tsunami, de alguma forma vai me afetar, porque vai afetar o comércio internacional, e aí vai afetar as taxas dos juros dos bancos e não sei o quê, né? Não tem jeito, né? De alguma forma a gente vai ser afetado, né? E quanto mais a gente puder desenvolver essa abertura, né, essa sensibilidade, seja para esse imaginário interno, seja para esses sintomas, seja para essas imagens terríveis, esses pensamentos intrusos, mas por que eu estou pensando isso? De onde que isso vem? Qual é a função disso em mim? Né? Isso não é para ser jogado fora, isso é para ser compreendido, para ser, como você falou, né, para você dialogar com isso, né? Porque não tem eu ou o outro, é nós, né? Sim. Essa ideia do nós. Eu acho que o ponto que você está chegando, né, Zara? A gente já está chegando no final da nossa live, mas o ponto interessante é que a atitude ética em relação à alma é que tudo tem alma. A partir do momento que eu não dialogo com aquela característica, eu estou perdendo essa característica em mim, eu estou perdendo a consciência dessa característica em mim. Interessante você fazer essa visita, né? Até fico curioso para saber como é que foi essa visita para esse jovem que aconteceu essa tragédia. Infelizmente, a gente não pôde fazer porque ele falou, melhor não, Zara, melhor não. Eu não ia sozinha, né? Imagina eu, uma mulher, sozinha, numa penitenciária lá no Rio de Janeiro, né? Eu precisava mas de eu uma... acho que só da atitude que você teve já mostra o seguinte, bom, tem alguma coisa terrível que se eu não criar consciência, essa coisa terrível ela tem a proporção de ser aumentada. A gente vai vendo que o nível de crueldade, quando a inconsciência fica maior, é que nem um professor que eu gosto muito, né, o professor Eder Schmidt, ele fala,
não se engane com relação a estar no fundo do poço. O poço não tem fundo. Sim. Né? Então, se a gente não começar a refletir, a rever as imagens que estão... Se a gente for pegar, por exemplo, a notícia de jornal. Eu não estou no Rio de Janeiro, mas elas são imagens. A partir do momento que como eu estou tratando estas imagens, como eu estou recebendo essa notícia, não mais como uma notícia, mas agora como um evento de alma. Como é que essa chacina, essa violência está acontecendo comigo? Como é que essa relação tão, né, como você está comentando, tão doentia com a própria natureza está acontecendo, que é totalmente divulgada aqui. Se a partir do momento que isso vira apenas um fato, mas não vira um evento de alma, eu só estou me alimentando de coisas que não têm a ver comigo. Essa é uma problemática muito interessante que a gente tem que começar a rever. Eu acho isso importantíssimo o que você está dizendo aqui hoje, para a gente trazer para a alma coisas que estão sempre sendo retiradas da alma e convidadas a ser retiradas da alma, e a partir do momento a gente está ficando cada vez mais inconsciente. O excesso de notícia e o excesso de inconsciência que nós estamos tendo, da mesma coisa que está sendo apresentada. Então, Zara, eu acho fundamental, eu agradeço muito a sua participação aqui. Ela foi arrasadora, fundamental, necessária. Seja bem-vinda para fazer mais lives, inclusive sobre outros temas. Inclusive, você é uma das referências sobre ecopsicologia no país. Ah, quem dera. Eu sei disso. Eu sei que é. Você é uma das referências de ecopsicologia no país. Então, seja bem-vinda para fazer uma outra live, um outro encontro, que eu acho super necessário, Luzara. Como alguém comentou aqui, inclusive. Você tem acesso às coisas que as pessoas leram? Acho que podia escrever, acho que podia contemplá-los, né? Tem até uma coisa interessante aqui que eu acho que o Júlio escreveu. Tanta coisa aqui, que as pessoas escreveram aqui, que legal. Muitas. Que maneiro. O Júlio escreveu aqui, ó. Apenas queria trazer um dado para a correlação de ideias. A fortuna dos trilionários, né? Aqui ele está falando do bilionário, que já está na casa do tri. Daria algo em torno de 2 bilhões, 2 trilhões, na verdade. A arrecadação anual do imposto de 2005 está em 1 bilhão. Aquele que ele corrige, Júlio, aqui embaixo. Né? Aqui a Gleide falando, acho necessário que a loucura seja bem-vinda, desse 1 minuto de silêncio. Então a gente vai fazer sim, Gleide, eu acho necessário também. Deixa eu ver mais. Aqui a ela curtiu essa ideia da gente fazer 1 minuto de silêncio? A gente curtiu a ideia legal. do 1 minuto de silêncio. Que eu até ia retomá-la, mas aqui eu acabei de ler. Aqui a Sibélia, como se não existisse direita ou esquerda, mas apenas o bolsonarismo. Né? Fica assim, tipo, personificado a ideia política, concordo, como se fossem espécies de semideuses. Aqui tá tranquilo. Então, tem vários comentários interessantes aqui, ó. Aqui o pessoal volta a Zara. Aqui a Gleide, que live sensacional. A hora que peguei bem em andamento. A Paula, muito bom, Zara. Queremos parte 2, que foi uma live incrível. E foi mesmo, viu, Zara? Acho que você tocou num ponto atualíssimo, recente agora. Acabou de acontecer tudo isso. E que bom que foi tocado. E que bom que a gente possa ter trazido para cá, Zara, inclusive, para dialogar com este livro, né, do Jung, porque a partir do momento que a gente pode conversar com a nossa imaginação, qualquer coisa toma vida. E quando ela toma vida, ela mostra que tipo de vida ela é. Então, quando nós começamos a ter esse diálogo, né, que essa ética em relação à alma, ela me devolve como eu estou tratando ela também sem saber. Como eu estou tratando o meu bairro sem saber, os meus iguais sem saber, a minha família, as árvores. Eu vejo aqui, né? Depois eu faço uma crítica, mas tem algumas leis assim que são contra a natureza, tipo áreas ociosas. Então se a área é ociosa, eu tenho que dizimar aquela área ali e fazer alguma coisa que dê rentabilidade, como se a existência daquele ecossistema que vive ali não tivesse, porque só ecossistemas se convive humanos. Então são coisas graves que a gente tem convivido aí. Aqui em Campinas tem essa lei, inclusive, que eu fiquei sabendo recentemente. Então, Zara, muitíssimo obrigado a sua participação aqui. A gente teve esse rolo em relação à tecnologia, mas a live saiu e foi realmente sensacional. Muitíssimo obrigado, Zara. E eu proponho, antes das suas palavras finais, este 1 minuto de silêncio que você propôs legal. aqui. Então, sim.
Zara, as palavras finais são todas suas. Sim. É interessante que nesse minuto de silêncio, meu gatinho ficou aqui miando. Eu não sei se vocês ouviram. Não, não escutei. Ele ficou aqui. E aí quando ele miou assim, eu fiquei pensando, né, quantos seres, né, que são silenciados, né, e que são vitais à vida, né? Assim, o que em essência eu sinto com o Jung e o que em essência eu queria transmitir, assim, e é um projeto, né, de vida que eu vejo que eu venho desenvolvendo ele sem eu. Foi bom eu falar, por isso que eu falei com você, que eu fiquei pensando, né? Foi bom você ter me chamado para falar desse assunto, porque eu vi que eu persigo esse tema há muito tempo, assim, eu vi de uma outra maneira, né? Porque ver, saber, mas tem horas que a ideia e o afeto se juntam, né? Uhum. E é importante, senão se a gente tem ideia sem afeto, não afeta nada. Não afeta nada, né? Eu sinto que o caminho que o Jung trilhou e que deixou para a gente como guia é justamente isso, né? O caminho de um para dentro de um, reconhecer a sombra em si para poder encontrar o caminho de todos, né? Porque, no mínimo, uma pessoa que ela está nesse caminho de fazer as pazes com os seus demônios, ela bota menos demônios para fora, né? Ela projeta menos demônios para fora, ela é Uhum. menos pior no trânsito, Ou ela demoniza menos, né? Às vezes a coisa nem é um demônio, às vezes ela demoniza menos também. exatamente, exatamente. Então, é isso, assim, né? É o caminho da integração, né? Quanto mais a gente puder integrar essas partes nossas que são cindidas, né? Quanto mais a gente puder pensar que a gente está se curando pelo todo, né? Essa cura não acontece assim, né? Ela é o caminho, né? Enfim, é isso, assim, Concordo. É esse que a caminho cura, do né, um, pensando psicologicamente, a cura é a transformação. Quando algo se transforma, ela está sendo curada. sim, sim, sim. Da gente ser como a árvore, né? A árvore, quando ela cresce, eu sempre falo isso. O que que ela gera? Benefício. Então, que a gente possa crescer para o mundo, para gerar benefício para o mundo. Eu fazia yoga um tempo atrás, justamente com esse amigo que eu chamei para ir lá na penitenciária, ele é professor de yoga, e ele dizia assim, ao final de todos os asanas, da meditação e tal, ele falava que a gente possa dedicar ao mundo esse benefício que a gente sentiu aqui, né? Então é isso, assim, que a gente possa ser melhor para que o mundo possa não ser puro. Ninguém está falando de ser puro aqui não, tá, gente? Mas que a gente possa lidar melhor, né, com as nossas entranhas para que a gente possa ser melhor no mundo, né? Que o mundo possa ser mais nós, né? Perfeito, Zara. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Foi fantástica, fenomenal. Seja bem-vinda para participar mais vezes. Eu E nos amei. vemos. Que bom, fico feliz. E que fale livremente. Foi lindo. Lindo mesmo, Zara. E seja bem-vinda, né? Aqui a estrear nosso programa, né, nós dois aqui fazendo a primeira vez, a nossa primeira conversa. Sim, sim. E nos vemos semana que vem, né? Para quem já acompanha aqui o Devaneios do Café, a semana que vem vai ter um filme importantíssimo, Doente de Mim Mesma, né? Que eu vou falar sobre esse filme de semana que vem. Então, que é um filme que eu acho que vale a pena também a gente conversar com as temáticas que ele traz ali. Mas, Zara, muitíssimo obrigado novamente. E bem-vinda, né? A outros encontros futuros. Sim. Aí eu sou grata também às pessoas que tiveram, né, essa disponibilidade de nos ouvir falar aqui, né? Devanear. Com certeza. Agradeço também muito o pessoal que está aqui. E nos vemos no próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau, Zara. Tchau, tchau, Beijo. pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.